Fala, rapaziadinha do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre os bastidores do Botafogo, sobre tudo que está acontecendo na escolha do novo próximo técnico do Botafogo, que ainda não está decidido, né? Pelo contrário, né? Estamos aí com algumas situações em aberto, em compasso de espera e muita coisa ainda que está para ser decidida nos próximos dias, mas de fato ainda não foi decidida. Antes da gente invadir esse assunto e falar bastante sobre isso, peço para os amigos já se inscreverem, deixar o like, ativar o sininho, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Fogonete, porque são 3 lives por dia. Além disso, se não tiver uma live, a gente vai compensar com um vídeo, gravando um assunto legal como esse que a gente está fazendo agora. Então, pô, não fique de fora, né? Dá aquela moralzinha pra gente, que é importante pro nosso trabalho. Cada vez mais que vocês curtem e compartilham e enviam o link, mais pessoas têm acesso ao nosso vídeo e, evidentemente, que ajuda demais o nosso trabalho. Bom, sobre a questão do treinador, né? Não há como negar que ainda há uma espera pelo Roberto Mancini, né? O técnico italiano tem negociado com o Botafogo por um tempo, desde já tem algumas semanas já em que ele deu o preço dele, o Botafogo já sabe o que tem que fazer para contratar, mas está tendo dificuldade de chegar nesse valor, né? Em algum momento houve um entendimento que o Botafogo poderia pagar esse valor, mas para isso comprometeria muitas coisas na frente. Por exemplo, reforços, outros jogadores que poderiam chegar e você não pode mais chegar porque precisa fazer o pagamento do Mancini. Então, o Botafogo tenta esticar o máximo da corda até que ele tenha uma solução que consiga trazer o Mancini, mas sem perder tanto do outro lado, né? Sem comprometer a folha salarial. A gente já falou aqui, já nas lives, né? O Botafogo... o Mancini, na verdade, pediu 8 milhões de euros por ano, o que a gente, fazendo aquela divisão mais simples, né, dá cerca de 4 milhões de reais por mês. Seria o maior salário do futebol brasileiro, acima do Abel, que ganha 3, se eu não me engano, lá no Palmeiras, né? E normal que isso aconteça porque o Mancini é um grande nome, mas ao mesmo tempo precisa saber se o Botafogo tem condição de arcar com esse valor pedido pelo Mancini. Pelos bastidores, o que a gente escuta ficaria pesado, né? O Botafogo teria que rebolar para conseguir pagar esse salário. Inclusive, pessoas com quem conversa de outras áreas do Botafogo entendem até que, olha, tô torcendo até para não fechar com o Mancini, porque se fechar vai ficar muito pesado para o Botafogo pagar. Então, o fato o Textor está diretamente tocando essa negociação. Ele teve uma reunião pessoalmente com o Mancini lá na França no último final de semana. E bom, se teve a reunião, é porque ambos acreditam que, ou o Textor acredita que o Mancini vai baixar e vai chegar perto do que o Botafogo quer, ou o Mancini entende que o Textor vai aumentar e vai pagar o que ele quer. Se estivesse muito longe, essa reunião sequer teria acontecido. Aconteceu, não houve um desfecho positivo até agora, e o Botafogo ficou de apresentar uma proposta para o Mancini, o que vai ser feito. Diante dessa proposta feita, vai ficar o problema nos peitos do Mancini. Ele vai descobrir, ele vai dar a resposta, se ele quer ou não. Se ele aceitar, tá resolvido, o Botafogo contrata o Mancini, e aí a gente não fica alimentando essa história mais e mais. Se não acontecer, aí o Botafogo tem que ir para uma alternativa. E aí entra mais bastidores que a gente está trazendo com exclusividade para vocês aqui, que os nomes que estavam sendo debatidos internamente, caso o Mancini... esses nomes surgiram, repito, depois que deu toda aquela confusão, aquele problema com o Vasco Matos, que teve a negociação encaminhada e depois não andou mais, né? Aí voltamos no Mancini e começamos a debater alguns nomes para saber, e se não for o Mancini, vai ser esse aqui, vai ser aquele lá, tal. Então, algumas conversas nesse sentido aconteceram, e alguns nomes já não caíram bem, né? Por exemplo, alguns nomes foram indicados pelo próprio Scout, outros nomes indicados pelo pessoal da Eagle. No final das contas, os nomes sendo debatidos, nenhuma grande convicção, né? Nenhum nome apareceu tão forte a ponto do Textor bater o martelo e falar assim, não, então se não for o Mancini, vai ser com esse nome aí.
Até o momento, até o momento não, né? Isso a gente está falando, isso é informação de ontem, né? Do que aconteceu até essa segunda-feira. A partir dali, já que nenhuma dessas alternativas gerava uma grande e uma verdadeira convicção, né, na contratação, o Botafogo deu um passo atrás, né? E nomes que ele havia entrevistado, conversado, e por um motivo ou por outro, as negociações não avançaram, voltam à pauta. Tá? De repente, em algum momento, algum treinador foi legal a entrevista, mas pediu um dinheiro mais alto, naquele momento não tinha o interesse de pagar aquele valor. Hoje, de repente, pode fazer esse investimento e fechar com o nome que lá atrás foi descartado. Então, tudo muda o tempo todo nessa questão desses bastidores do Botafogo, porque não há convicção nenhuma ainda em algum nome. Se tivesse essa convicção, o nome que eu quero é esse, e eu tenho condição de pagar, o Botafogo ia atrás dele, ia fazer a proposta e ia trazer o jogador, o treinador. A partir do momento que não tem essa convicção de, vou lá e vou buscar e vou trazer e vai ser o cara e tal, aí o Botafogo fica um tanto quanto procurando as melhores opções. Tanto que agora voltou. Alguns nomes que poderiam ter sido... descartado é uma palavra forte, mas que não avançaram para as fases finais, né, depois das entrevistas. E aí podem ser vários motivos. Pode ser alguma ideia de jogo que não agradou, pode ser uma questão de uma pedida financeira mais alta para aquele momento. Né? Podem ser várias coisas. O fato é, nomes que já foram levantados, já foram entrevistados, podem voltar à pauta do Botafogo. Inclusive, a minha aposta é que, se não fechar com o Mancini, a minha tendência é que algum desses nomes que voltaram à pauta ganhe mais força e tenha tudo para ser o próximo técnico do Botafogo. Então, assim, o que eu tinha falado até ontem, de que se não fosse o Mancini, seria uma versão de um técnico jovem, de uma aposta, um estilo Vasco Matos, né? Pode mudar. Por quê? Nessa lista final até ontem, não tinha nenhum outro medalhão. Só tinha o Roberto Mancini de medalhão e nomes mais jovens como aposta. Eu posso falar até porque eu revelei isso na live mais cedo hoje. Um desses nomes era do Pesolano, né? Técnico uruguaio que treinou o Cruzeiro, depois foi para o Valladolid, lá junto com o time que era do Ronaldo, lá na Espanha, e hoje está sem clubes. Mas parece que quer seguir carreira na Europa, não está disposto a voltar para o Brasil nesse momento. Então, assim, e era um nome só de... Não era que o Botafogo achava que o Pesolano era o principal nome que ia dar certo, mas era um nome que o Botafogo sondou para ver a situação e teve essa resposta, né? Nem quer dizer que seria ele. Mas, só para vocês entenderem, como que eram nomes com perfis de aposta nesse nível, né? O Pesolano não é um técnico que vai chegar e falar assim, porra, é igual o Mancini. Chegou, eu sei o que vou esperar dele, ele vai entregar e tudo mais. Não, o Pesolano é um cara, uma aposta, né? E os outros nomes que estavam nessa lista, até ontem, eram esse perfil de aposta, né? Então um torcedor do Botafogo tinha que realmente se imaginar num cenário completamente novo. Sair do Mancini, que é um medalhão, para um cara novo que era uma aposta. A partir do momento que esses apostas, nenhum deles gerou uma grande expectativa, uma grande convicção, outros nomes foram adicionados à lista. E esses nomes que entraram, aí sim, pode ser que não seja um medalhão do nível do Mancini, do nível do Rafa Benítez, mas são técnicos muito mais experientes e que já têm um outro perfil, não tanto de aposta. Então vamos ver o que vai acontecer no Botafogo nesses próximos dias. O Botafogo está em compasso de espera, mas não está sem trabalhar. Está trabalhando, tem nomes, está conversando, está debatendo, está descartando, está indo mais em frente. Então, está acontecendo. E agora é esperar acontecer, né? Agora é esperar acontecer. Isso se nada mudar, né? Porque no Botafogo tudo está mudando o tempo todo, né? Justamente por essa falta de convicção no nome. Se tivesse uma convicção no nome, a situação já estava resolvida. Por exemplo, quando teve a convicção no André Jardine, não teve outros nomes, não teve blá blá blá, não, foi no Jardine, fez a proposta e achou que ia trazer. Ele recusou, né? Então, essa questão do texto entrevistador, do texto Marília Gabriela, como o pessoal gosta de brincar,
passa muito mais por uma falta de convicção. Não existe um nome que tenha agradado. E se o nome não agrada, meu amigo, é melhor não trazer. Né? Depois de 50, 60 dias, a gente tem que trazer um nome que realmente, porra, vai chegar e vai dar certo. Eu acredito real nisso. Né? E torço muito para que seja nessa linha que eu falei, de um técnico que não seja aposta, de um técnico que chegue aqui com força, com pulso para controlar o trabalho, essas coisas, né? E resolver toda a situação. Rapaziada, é isso, tamo junto, vamos esperar, um beijo a todos, fui!